A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos orar nesse momento. Igual a gente sempre fala, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E que o culto realizado aqui nessa copa, dessa casa, nessa noite, esteja produzindo bênção na sua vida, a todos vocês que vão ouvir essa mensagem. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos a Deus porque nós estamos aqui com um propósito muito abençoador, um propósito assim muito alegre, mas também de muita responsabilidade, que é cultuar o nome do Senhor, Pai. Então nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te bendizer e para transmitir, ó Deus, a palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações aqui para abençoar a vida de pessoas. Assim, desde já colocamos tudo na direção do Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Dirige, usa, ó Deus, esse momento aqui para gerar vida, gerar bênção, para estar, ó Deus, assim, libertando pessoas no mundo ali fora. Assim oramos e agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vou ler um texto da palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 11. Filipenses 3, do 1 ao 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é a segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Queridos, carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria começar a pensar com você nessa noite quem era Paulo, ou antes era chamado de Saulo, depois Jesus mudou o nome dele para Paulo. Mas quem era Saulo? Saulo era um homem obstinado, era um homem zeloso, era um homem justo. Paulo cresceu, ele aprendeu os conceitos da lei, ele aprendeu os conceitos religiosos da época. Ele era um homem que foi muito bem instruído, a Bíblia fala que ele foi instruído por Gamaliel. Então Paulo, ele teve toda a instrução do melhor possível para a época. E Paulo, como um religioso da época, como Paulo via a igreja, aquele movimento cristão, que nós estamos falando lá do início, do cristianismo, como é que Paulo via o cristianismo? Como uma ameaça a tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele acreditava, todos aqueles conceitos que ele havia recebido. Então ele via o cristianismo como uma ameaça, como um movimento que deveria ser exterminado, que deveria acabar com aquilo. É um movimento que era contrário a todas as suas opiniões, a toda a sua formação, vamos dizer assim, religiosa. O cristianismo vinha na contramão. Então Paulo, ele era um fariseu, igual ele fala, era um líder na época, ele determinado em acabar com esse movimento. A Bíblia fala, por exemplo, em Atos 8:1, que quando Estevão foi morto, Paulo consentiu na morte de Estevão. A Bíblia fala em Atos 8:3 que Paulo
ele arrasava a igreja. Paulo arrasava a igreja. E fala que ele entrava de casa em casa e prendia homens e mulheres que eram cristãos. Ele levava presos. E quando a Bíblia fala que ele entrava nas casas, querido, pode ter certeza que não era batendo na porta, pedindo licença, mas pode ter certeza que ele vinha com uma escolta de soldados romanos, armados, homens fortes, e com certeza Paulo era o carrasco da igreja. As pessoas morriam, tinham medo dele, com certeza. Quando falavam em Paulo, o pessoal já assustava. E a Bíblia fala isso, que ele entrava nas casas, arrasava a igreja, entrava de casa em casa e prendia aqueles que defendiam o cristianismo. Porque era assim que ele enxergava o movimento cristão na época, como uma ameaça, como um perigo, como algo que tinha que ser paralisado, não podia seguir em frente. Era uma ameaça para suas crenças, era uma ameaça para Roma, era uma ameaça para a religião. A Bíblia fala, por exemplo, no capítulo 9, versículo 1 de Atos, que Paulo, foi ao sumo sacerdote pedir carta contra Damasco, contra as igrejas, para ele ir lá perseguir as igrejas. Fala que ele respirava ainda ameaças e morte contra a igreja. Então Paulo, o desejo dele era prender, matar, fazer o que fosse necessário para exterminar o movimento cristão, porque era assim que ele cria, era assim que ele enxergava todo aquele movimento. E vamos pensar para a época. Paulo, com certeza com isso, ele era um homem, igual a Bíblia fala, nós lemos aqui, que fala que com relação à lei ele era irrepreensível. Vamos pensar num currículo, igual a gente fala hoje. Paulo tinha o melhor currículo que poderia haver para a época, para os líderes religiosos, para as autoridades romanas. Paulo era um homem que tinha, onde estava para Paulo, onde estava o tesouro dele na época, no nome dele, no status dele, na proeminência que ele alcançou, sobressair, um líder respeitado pelas autoridades, respeitado pelo povo, era visto como um homem irrepreensível. Ele mesmo fala, justo, um homem zeloso, determinado, obstinado. Então Paulo era um homem que tinha um conceito, e ele tinha tudo isso como o grande tesouro da sua vida, o seu nome, um nome, vamos pensar assim, de honra, de respeito, de autoridade, um homem que as pessoas cumprimentavam com certeza na época, um homem querido. É assim que Paulo via o maior tesouro que ele tinha, a honra do seu nome, da obra que ele realizava, daquilo que ele fazia, perseguidor daquele movimento cristão que para muitos na época era considerado uma ameaça. E eu pensando nisso, na verdade a gente sabe que Paulo ia na contramão do que era correto. Pensando nisso, querido, eu fiquei meditando. Todos nós cremos em muitas coisas. Por exemplo, se você pegar esses terroristas que tem aí, que às vezes a gente vê notícias terríveis na televisão, movimento islâmico, movimento islâmico mesmo, Talibã, esses negócios aí, que um homem muitas vezes se enche de bomba e faz um atentado terrorista. Se você perguntar para ele, antes do atentado, é lógico, é certo isso que vocês fazem? É nisso que eles creem, eles vão falar que estão defendendo uma causa correta. E nós sabemos que são coisas absurdas, mas para eles estão defendendo uma causa correta. Então, muitas vezes, nós podemos crer em coisas, crer em algumas coisas que não são corretas e a gente achar que aquilo é o certo. Paulo não achava que estava errado. Paulo achava que estava completamente correto, perseguidor de um movimento errado, de um movimento a ser destruído. Mas a Bíblia fala, em Atos 9, versículo 3, que a caminho de Damasco, ou seja, o sumo sacerdote, que era o líder religioso da época, quando ele foi pedir carta para Damasco, ele estava a caminho de Damasco. O que você entende? Que o sumo sacerdote, que era o líder religioso, deu as cartas para ele, a autorização que ele precisava, e fala que ele respirava ainda ameaças e morte, ou seja, ele tinha autorização para prender e matar a quem defendesse o cristianismo na época. E ele recebeu autorização para isso.
Mas a partir do versículo 3 de Atos 9, fala que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Uma luz brilhou do céu e ele ouviu uma voz perguntando a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Depois, se você quiser, leia lá em Atos. Ele tem um encontro ali com o Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? A partir daquele momento, tudo muda na vida de Paulo. Há uma transformação na vida dele. Ele descobrindo a verdade, ele percebeu, ele sentiu, a partir daquele momento, uma alegria diferente. Se ele tinha orgulho da posição dele, se ele tinha orgulho de todas aquelas coisas que ele fazia, que ele defendia, aquela posição que ele possuía, mas ele sentiu uma alegria diferente, uma alegria muito acima de todas aquelas coisas. Então, a primeira coisa que Paulo descobriu na verdade, ele percebeu que havia algo que ele nunca tinha sentido na vida dele, que mudou. Ele sente ele descobre algo novo na vida dele. E descobrindo essa verdade, esse encontro com Jesus, ele passa a entender algo que ele não entendia. O projeto de Deus, ou o propósito de Deus para a vida de todo ser humano. Até aqui nós falamos de quem? De Saulo, né? Antes de, igual eu falei, de Jesus passar a chamar ele de Paulo, perseguidor da igreja. Até aqui. A partir daqui, nós começamos a falar de outro tipo de pessoa. De perseguidor, ele passa a ser um pregador. Atos 9:20 fala que ele já ia agora para as sinagogas pregando o evangelho. É lógico que ele teve um período de aprendizado, ele teve, a Barnabé acompanhou ele, mas resumindo, de perseguidor, agora ele é pregador do evangelho. Mudou completamente. De perseguidor, ele agora é motivador. Na carta aos Filipenses, por exemplo, igual já falei em pregações passadas, Paulo está preso, está na cadeia. Por quê? Pela defesa do evangelho. Ele agora, de perseguidor a perseguido, de adorado, vamos dizer assim, honrado a detestado agora pelas autoridades. Então Paulo agora está preso, mas nós vemos um homem agora alegre no Senhor, defendendo o evangelho, escrevendo cartas às igrejas, motivando os crentes a não desanimar jamais. A partir daquele encontro que ele tem com Jesus, Paulo muda completamente de vida. Queridos, muitos, é aqui que eu quero começar a repensar com você, muitos já estão tão acostumados com as suas tradições, com as suas convicções, com a sua conduta religiosa, que não param para meditar naquilo que é verdade. Porque as pessoas acham que esse movimento modernista hoje defende que tudo é verdade, que não há uma verdade absoluta. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que isso é um engano do adversário. Só existe uma verdade absoluta, é que Jesus Cristo é Senhor e que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Essa verdade é inquestionável. Então o adversário, o nosso inimigo, ele cria um monte de conceito, um monte de pensamento, várias formas de ver a vida para confundir a gente. Mas só existe uma verdade, é que Paulo descobriu lá em Atos 9. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e ele de perseguidor passa a ser perseguido, sim, mas não triste, alegre. Aquela mesma motivação, aquele mesmo zelo, aquela mesma determinação que ele tinha contra o movimento cristão, ele continua um homem motivado, zeloso, determinado, mas agora em pregar a verdade, porque ele descobriu a verdade. E ele ainda fala que ele considera tudo aquilo, voltando para Filipenses capítulo 3, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ou seja, Paulo passa a entender que tudo aquilo que ele tinha como tesouro da vida dele,
como o mais valioso da vida dele no passado, ele passa a entender que tudo aquilo se transforma em refúgio, em lixo, em tempo perdido. Ele estava na contramão da verdade, ele estava na contramão daquilo que é certo, achando que estava fazendo o certo. Só que ele descobre Jesus Cristo na vida dele. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, que esse encontro com Jesus, eu não estou aqui falando de religião, não estou aqui questionando ninguém, eu estou aqui falando para você da verdade, que é a palavra de Deus. Não estou defendendo aqui rótulo de nada, bandeira, eu estou defendendo aqui a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, que vai ser modificador na sua vida, que vai te fazer sentir que se você pensava que estava tudo bem, não é diferente da minha vida. Eu sempre achei que eu era muito feliz, eu consegui trabalho, comprei uma moto antiga, conseguia minhas coisas e achava que tudo aquilo era verdadeira felicidade. Mas quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente entende que tudo no passado não era o melhor. Podia ser até comprar uma motinha bom, conseguir as coisas bom, claro. Mas nada se compara. O tesouro que é Jesus, torna o resto, tudo sem Ele, como refúgio na nossa vida. Porque o tesouro que é Jesus é o mais valioso que nós podemos possuir, que nós podemos ter na nossa vida. E é isso que Paulo descobriu. De que me valia status, de que me valia proeminência, de que me valia toda aquela honra que eu tinha, mas eu não tinha Jesus. E ele sente essa alegria diferente. Esse encontro, querido, ele é libertador, porque muitas coisas nos impedem de enxergar isso, as nossas tradições, as nossas convicções. Tem gente que não aceita nem ser questionada, nem a gente perguntar, mas você já leu na Bíblia, você já viu isso? A pessoa, não quero nem discutir. Querido, isso na verdade, o que impedia Paulo de ver Jesus? Um monte de empecilho que ele carregava na vida dele. Igual eu falei, as crenças, tudo aquilo impedia ele de enxergar a verdade. Então esse encontro com Jesus, ele é libertador, porque ele faz a gente parar, a gente abandonar toda aquela tradição, aquela bagagem passada que não preenche a nossa alma, e enxergar Jesus como aquele que preenche o vazio da nossa vida, que nos alegra, que nos faz sentir que verdadeiramente nós descobrimos a verdade. Então esse encontro com Jesus, ele é libertador e é isso, ele é também esclarecedor. Não é algo puramente teórico, intelectual, mas é algo de experiência com Deus na nossa vida. Crer em Jesus não é falar só, eu acredito nele. Crer em Jesus é entender que ele habita em nós pelo Espírito Santo, é entender que nós temos acesso a ele, é entender que ele cuida de nós, é um relacionamento pessoal com Deus, com o Senhor. Então é esclarecedor e é modificador também, porque Paulo teve o caráter dele totalmente modificado. Tudo aquilo que do passado foi transformado na vida de Paulo. É também um encontro que nos alegra, é também um encontro que nos traz alívio, porque a gente percebe que nesse mundo cheio de dificuldade, cheio de sofrimento, querido, qual é o nosso alívio? É saber que Jesus cuida de nós, é saber que Jesus zela pela nossa vida, é saber que não é um Jesus que simplesmente nos leva a entender e fala agora segue a sua vida. Não, ele participa da nossa vida, ele participa das nossas alegrias, ele participa dos nossos sofrimentos, ele cuida da nossa vida dia após dia. Então isso nos traz alívio. E é isso que Paulo fala, tudo aquilo no passado que eu entendia, eu agora considero como refúgio, mas não é considero como refúgio por qualquer coisa, não. Ele é muito claro no versículo 8, por causa
da sublimidade do conhecimento de Cristo, aquele que no passado ele perseguia, quem defendia. O próprio Jesus fala: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo muda completamente a sua estrutura. E ele fala: considero como refúgio, ou melhor, voltando no versículo 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, hein? Ele já passa a chamar Jesus de meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Querida, é isso nessa noite. Eu sei que a gente poderia falar horas e horas aqui, meditar, conversar, mas é isso que eu quero te dizer nessa noite. Deus tem um projeto muito maior para a tua vida. Se você é feliz, se essa vida, às vezes, você pode estar vivendo ela bem, mas o dia que você encontrar Jesus, você vai perceber que tudo sem Ele é refúgio. Mas com Ele, o maior tesouro que nós podemos possuir, querido, não são as riquezas. O maior tesouro que nós podemos possuir não é ter, às vezes, uma casa própria, ter uma condução, ou talvez até não ter essas coisas e passar dificuldade, passar por alguns problemas na vida. Querido, eu quero te dizer que quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente para e aceita Jesus na nossa vida, a gente passa a falar como Paulo: eu tenho agora aquilo que é o mais sublime que pode acontecer na vida de uma pessoa, o conhecimento de Cristo. É receber Ele na nossa vida, é ganhar Ele na nossa vida e ser achado nele. Ou seja, querido, a pessoa mais importante desse universo, de toda a história, a pessoa nunca existiu, nunca vai existir pessoa mais sublime, mais importante do que Jesus Cristo. E Ele não é igual muito, a gente vê aí, tem muitas pessoas aí que você não tem nem acesso a elas, que você não consegue nem chegar até elas. Tem pessoas que você para pensar, é impossível de se chegar até elas. Mas a pessoa mais importante do universo, de toda a história humana, a pessoa mais importante, ela está de braços abertos para mim e para você, e te chamando: vem para esse abraço, vem para esse encontro. E aí a gente vai entender que tudo aquilo, querido, que a gente pensava, tudo aquilo que a gente viveu, às vezes pode ter sido até: mas eu tive uma infância boa, glória a Deus, eu tive uma adolescência boa, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que existe uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. E quando a gente recebe Cristo, a gente passa a falar: agora eu encontrei aquilo que é o mais sublime que se pode achar, que é Jesus na minha vida. É estar nele, é ganhar ele e ser achado nele. É passar a ter a certeza de que não só, igual a gente sempre fala, lá na glória, na eternidade, mas Cristo já faz parte da nossa vida. É Ele que rege, é Ele que governa, é Ele que dirige, é Ele que nos ensina, é Ele que nos protege, é Ele que nos abençoa, é Ele que alimenta, que põe alimento, que nos alimenta espiritualmente, que põe também alimento na nossa mesa. Querida, é isso que eu quero te dizer nessa noite. Não duvida disso não. Faz uma experiência com Deus. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Deus entrar na tua história. Deixa Jesus fazer parte a partir desse momento da sua trajetória de vida. Paulo, vamos pensar assim, passado dele, tinha tudo, tinha o status, tinha o respeito das autoridades, tinha tudo. E ele fala: e na verdade, tudo que eu pensava que era lucro, se tornou refúgio, lixo na minha vida, a partir do momento que eu descobri aquele que é o verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo. E ele passa a defender essa verdade.
Eu não sei quais são as suas convicções, não estou aqui para questionar convicção, não estou aqui para nada disso. Estou aqui para dizer, o inimigo tenta botar na cabeça dessa sociedade hoje que não existe uma verdade absoluta. Isso é mentira. Ela existe. É Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nessa noite Ele te chama para o abraço. Ele te chama para o encontro. E se você abrir os braços, correr até Ele, receber o abraço dEle, abraçar Ele, eu te garanto que a partir dessa noite você vai dizer, agora eu encontrei a verdadeira alegria na minha vida. Você pode estar até chorando nesse momento. Você pode estar até derramando lágrima nesse momento. Vai lá e abraça Jesus. Espiritualmente falando, dobra o teu joelho e fala com Ele. Deus, eu te recebo. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo nessa noite então. Já que isso está sendo pregado, então eu quero fazer prova do Senhor. Eu te recebo. Você vai sentir o abraço dEle. E você vai levantar diferente na tua vida. Que Deus te abençoe. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre toda a tua vida, a tua trajetória. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.